Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Lucélia Oshiro e essa é a sua leitura especial para empreendedores, profissionais autônomos, terapeutas. É uma leitura de tarô para negócios. Então vamos trazer três opções. Você pode escolher entre a opção número 1, o pauzinho de canela, a opção número 2, a conchinha do mar. E a opção número 3, a pedra sodalita, que é uma pedrinha azul bem escura, que é considerada a pedra do ano de 2024. Vamos lá, escolha a sua opção. Opção 1, canela. Opção número 2, conchinha. Opção número 3, sodalita. Ou veja as três opções e pegue as melhores dicas e informações para você. Bom, então vamos começar. Para quem escolheu a canela, vou embaralhar as cartas e a gente vai para a leitura especial para negócios, para empreendedores, terapeutas, profissionais autônomos, empresários, tarô para negócios. Quais são as mensagens que precisam ser passadas para quem escolheu a canela nesse momento para seu empreendimento, para seu negócio? Uau! Uau, muito bom! Caramba, vamos lá! Fundo do deck 9 de copas já me sinaliza que a gente vai ter uma leitura de muita felicidade, muita satisfação pessoal, muito reconhecimento aqui, tá? É um negócio, sua empresa, seu empreendimento tá numa vibe de muita prosperidade, porque aqui é o pano de fundo. Então pode ser que o seu mercado de atuação, a sua área de negócio, ela tá num momento muito favorável e que você pode sim aproveitar essa boa vibe, esse fluxo energético do mercado em si, tá bom? É como se aquilo que você tem a oferecer para as pessoas tem demanda e tá super fluido, ok? No centro da sua energia, ou da energia, né, da sua leitura, o 7 de espadas fala de um engano. Só que me parece que algumas pessoas estão indo para o lugar errado, como se a sua estratégia tem algum erro, a sua forma de pensar está um pouco enganosa, como se fossem às vezes crenças limitantes, sabe? Porque a gente tem aqui também, né, o 8, não é só o 7, mas o 8 de espadas, crenças limitantes em relação a, por exemplo, quem faz tal coisa não ganha dinheiro, eu tenho que trabalhar até ficar exausto para conseguir um pouquinho de dinheiro. Sabe aquelas crenças limitantes relacionadas a dinheiro mesmo, e que tem que ser tudo com muito sacrifício para eu conseguir um dinheirinho? Então, eu vejo que tem algum pensamento aqui em relação a essa profissão, a esse empreendimento, que você está equivocado e você precisa rever essa forma de pensar o seu negócio, ou rever a sua estratégia de atuação, ou ainda rever o segmento onde você está atuando, ou fazer alguns ajustes aí no seu portfólio de produtos e serviços, porque é como se você estivesse indo para o lado errado, tá? Porque, de novo, a gente falou que o segmento não tá ruim. Tem demanda para isso que você faz? Tem, só que talvez você esteja olhando para o lado errado, tá? Você vem de um momento, ou o que está influenciando isso é que talvez lá no passado, algum tempinho atrás, você estava indo tudo muito bem, o negócio estava crescendo, as coisas estavam fluindo, e aí de repente aconteceu a pandemia, e daí todo mundo, né, na pandemia, claramente muitas coisas ficaram mais difíceis. Por outro lado, também foi um momento de oportunidade na pandemia que alguns negócios cresceram. Tá? Então, é aquela história,
na crise, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenços. E aí, se você ficar só olhando para o passado, ai, naquela época, antes da pandemia, era isso, 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 e agora nunca mais voltou a ser a mesma coisa. Se você continuar nessa vibe meio pessimista, né? Ou a crise, a não sei o que lá, o governo, não adianta, né? Não adianta. Isso é só uma constatação e, tipo assim, o que te leva para frente, tá? O que essa falta de clientes ou essa baixa, né, no mercado, entrou concorrente, então por causa da entrada de um concorrente ou de alguma coisa externa a mim, fez eu perder dinheiro, fez eu perder recurso, eu me senti meio que lesado, roubado, injustiçado. Tá, só que tem que se virar, né? Vai ter que se virar, se readaptar. É para isso que às vezes aparecem os problemas na nossa vida, para a gente readaptar de forma criativa o negócio para fazer algo se renovar, tá? Então a gente tem que estar sempre com esse olhar atento de mercado e de tecnologias, de novos modos de produção ou novas abordagens de comunicação, porque o mercado não é estável, né? A gente sabe disso e você sabe disso, só que aqui é como se precisasse, então, de novo, rever a estratégia e buscar novas abordagens, inclusive de posicionamento de marca, posicionamento de comunicação, posicionamento da sua pessoa perante o seu negócio, tá? O que está no oculto? O rei de ouro, o cavaleiro de ouros. No oculto, talvez exista aqui a possibilidade de fazer um investimento, de você caminhar em relação a alguma situação ou fazer alguma ação, mas que envolva você fazer um investimento, que talvez esse investimento vá ter um retorno a longo prazo, tá? Então, de repente, eu tenho uma loja, eu vou reformar essa loja. É um investimento que você vai colocar lá, né, na reforma da loja, mas que isso depois vai retornar no longo prazo, tá? Talvez isso já esteja meio que no seu intuitivo e você fala assim, se eu renovar tal coisa, isso pode ser melhor, mas eu vou gastar um dinheiro agora. Eu sei, só que lá na frente vai ser muito benéfico. É melhor você fazer agora do que ficar mais 5 anos esperando a coisa ver se rola e começar a fazer essa reforma daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, tá? Então aqui busque esses recursos, nem que seja, vou melhorando um pouquinho por mês. Não sei se é a vitrine da sua loja, se é o seu site, se é alguma coisa da fábrica, né, que você tem, da produção, enfim, seja o que for, tem alguma melhora a ser feita, um recurso que você vai ter que colocar mais, e você já teve essa ideia, não é, né, não está vindo do nada, você já teve essa intuição, mas você às vezes está um pouco resistente ainda, porque fala assim, não sei se vai valer a pena, né? Aqui está falando que sim, mas é um retorno a longo prazo, tá bom? E a sua mente fica, enquanto você não faz esse movimento de ação ou de readequação, a sua mente fica aqui, te aprisiona e não te leva a nada e aí fica, né, parado. E aí não é o mercado que está parado, é você que está parado porque você está se embolando, se embaralhando nesse monte de ideia que não concretiza, que não coloca em prática na vida real, tá? Então, dos montes de ideias que você tem, escolha um, né? Não precisa ser todas ao mesmo tempo, então priorize, escolha uma ou duas ideias e coloque isso numa linha do tempo. Qual é mais fácil de ser implementada, ou qual vai me trazer um retorno imediato, ou enfim, né, qual está mais na minha mão nesse momento, que eu não vou depender tanto de outras pessoas, de fornecedores, de contratação, de apoio, enfim, né? Avalie, estabeleça algum critério e coloque essas ideias numa linha do tempo para que você vá colocando isso em prática e não vai ficando cada vez mais embolada sem saber o que fazer. A sua energia é o carro.
O carro tem muita ação, muita velocidade, ele quer progresso, só que ele precisa ter direcionamento, que é isso, para onde você quer ir. Faz uma avaliação também nesse sentido. É esse nicho que eu quero atingir? São essas pessoas mesmo? Ou será que eu posso ir mudando um pouquinho o meu segmento de atuação? Né? Porque aqui tem que ter direcionamento, não vai dar para atingir todas as pessoas ao mesmo tempo. Claro que você mira em alguns e outros vêm também, mas você tem que ter uma clareza de para onde você está indo. Então, talvez para algumas pessoas pode ser que você está olhando várias coisas. Ah, eu posso fazer isso, mas também posso fazer aquilo. No passado eu fazia isso, então eu posso levar todas as coisas ao mesmo tempo. Só que quem faz tudo não faz nada direito. Né? Ainda mais se você é um profissional autônomo que está fazendo tudo sozinho, né? Quem é um empreendedor, tá? Então não dá conta e aí você acaba se desgastando, perdendo energia, perdendo tempo, perdendo recursos no intuito de querer fazer tudo ao mesmo tempo e vai ficando enrolado. Então o carro vem falando de novo, prioriza e vai, né? Direciona para essa meta, para esse objetivo nesse ano ou nesse semestre, tá? Então pede sim um direcionamento, uma rota, né? Digamos assim, não que você vai ter que planejei agora isso está escrito em pedra. Não, você vai, né? Adequando a rota conforme você vai percorrendo o caminho. Só que precisa começar a fazer um movimento também. Um movimento direcionado. Dar o primeiro passo. É isso também, dar o primeiro passo, colocar-se em movimento. E não ficar só parado aqui, né, no carro, esperando que as coisas venham até você. Tipo, esperando que os clientes venham, esperando que o mercado melhore, esperando que não sei o que venha no vosso reino, não vai funcionar. Né? E no seu externo, a temperança. Temperança está falando, as coisas estão equilibradas, tem assim não é uma proteção espiritual, mas não tá ruim. A temperança é uma carta boa. Então no seu externo tem um ambiente de certa forma protegido. Ele é lento? Tá? Então talvez o mercado esteja um pouco desaquecido, mas vai melhorar, porque a temperança ela vai temperando, temperando até encontrar o ponto ideal. E nesse momento, então, que o mercado está mais desaquecido ou que você está meio sem clientes e tal, é justamente para que você está com as coisas mais paradas no seu entorno, justamente para você poder pôr foco nessa reestruturação, nessa revisão de plano, para daí na hora que o mercado se reaqueceu, você já está indo, você já está no fluxo. Você não vai esperar o mercado ficar bom, as pessoas começarem a procurar para que você comece só então a se estruturar. Né? Não, é você aproveitar essa baixa, às vezes de clientes específicos para você fazer alguma coisa com isso. Estudar talvez alguma coisa, estudar uma outra abordagem, estudar algum diferencial que você pode colocar, trazer um quê de tecnologia para isso que você está fazendo. Pensa lá o que você poderia colocar de um tempero novo também, porque o que parece aqui é que o mercado ele está equilibrado, mas no longo prazo também ele pode ficar saturado com as mesmas coisas de sempre. Né? Então, quem trouxer um toque de inovação, um sabor diferente, porque aqui ela está equilibrando o doce e o amargo para encontrar o tempero, né, da sopa, digamos assim, o melhor tempero. Só que quem trouxer um sabor diferente é aquele que sai na frente, o carro. Então aproveita esse momento para pensar aí qual é esse sabor diferente, esse toque de inovação que você vai aplicar no seu negócio. Porque no seu futuro próximo, o Pajem de Ouros, ele está falando assim, olha,
como conselho ao futuro próximo, você precisa fazer um pequeno investimento em estudo. Porque o pajem ele começa a estudar alguma coisa, seja fazer uma pesquisa de tendências, uma pesquisa de referências no seu segmento, ou melhor, fora do seu segmento de atuação, porque se às vezes a gente fica olhando só o nosso nicho de mercado, o nosso segmento, por exemplo, eu sou terapeuta, eu só olho os Instagrams, os vídeos, os posts de terapeutas, aí você vai ficando meio assim, né? Sempre olha só as mesmas coisas, você só tem referência daquele universo. Busque referências, inspirações em outros segmentos. Por exemplo, vou ver o que o pessoal da tecnologia, da moda, sei lá, né, de doceria, confeitaria, né, que esse outro pessoal estão fazendo. Por quê? Porque às vezes aquele segmento trabalha de uma forma, faz uma abordagem que eu posso usar um elemento no meu segmento e aí eu trago uma inovação para o segmento, mas que não é uma inovação gigantesca. É só uma abordagem diferente, porque eu me inspirei no Instagram de uma pessoa nada a ver com o meu segmento de negócio. Por quê? Porque o jeito de pensar, a dinâmica das relações e da comunicação é diferente. Deu para entender? Isso a gente chama de cross-pollination, né? Nas análises de mercado, você consegue ver isso como você se inspirar em um segmento, um outro mercado de atuação para colocar esse toque de inovação no seu próprio mercado, tá? Então, estuda um pouquinho isso. E não é, de repente, uma coisa gigantesca, não, é uma coisinha, porque o pajem de ouros, ele é pequeno. É algo assim, sutil, como se fosse a cereja do bolo, que você coloca e deu toda a diferença. É isso, ok? E o sol, ele vem falando de sucesso. Sucesso aqui no seu caminho. Só que também ele vem numa posição de ação ou superação. Qual é a superação? Achar que você já chegou no seu limite, achar que lá naquele momento do passado era o seu top máximo e agora, depois da pandemia, depois da crise, nesse momento, nada, né? Quando a gente às vezes estabelece, tipo, aquela época era o auge da minha carreira, aquela época foi o auge do meu negócio. Pronto, você já decretou que aquele foi o topo e que de lá para cá vai ser só ladeira abaixo. Então, para com isso. O sol está falando, tenha clareza da sua potência, tenha clareza de que você pode brilhar, sim, todos os dias. O seu negócio, ele pode crescer ainda mais, ele pode ser mais luminoso e mais radiante do que ele é hoje. E eu sei que você sabe isso, mas a partir de como ele se torna mais luminoso e radiante e saudável e sustentável? A partir da sua própria energia. Porque se você não estiver saudável e se sentindo bem e ser autêntico, né, não vai rolar. O sol pede autenticidade, é o brilho pessoal, a exposição da sua pessoa. Talvez você, se você é terapeuta ou profissional da ajuda ou empreendedor, colocar um pouco mais a cara nas redes sociais, você é a melhor propaganda para o seu negócio, alguma coisa desse tipo, ok? Ou então colocar os seus valores muito mais visíveis nesse seu empreendimento, nesse seu negócio, para trazer mais credibilidade. Porque aqui a força, a ação, né, a força no seu negócio, ela está a partir da sua própria energia, tá? Da sua pessoa, da sua personalidade, da sua autenticidade, aquilo que é diferente, aquilo que é interessante em você, isso que você tem que expor, isso que você tem que trazer à luz para as pessoas. Por que as pessoas vão comprar de você e não de outra pessoa? Por que elas vão contratar você e não outra pessoa? Porque é você. E qual é o benefício e o diferencial de fazer com você? Qual é? Isso tem que ter clareza. A partir do momento que você tem clareza, você direciona. E aí você coloca esse tempero, esse toquezinho, que é a cereja do bolo nesse seu empreendimento, ok? E de novo, né, como síntese, a gente tem a sacerdotisa que fala de estudo.
ela traz aqui, né, um documento na mão, digamos assim, que fala de estudo. Talvez para algumas pessoas, porque é algo que você já estudou, mas talvez não esteja colocando em prática, você guardou para você. Sabe, às vezes você faz um curso, você tem um certificado, você fez uma faculdade lá atrás, mas assim, ficou lá só na teoria. A sacerdotisa fala assim, algo que você já estudou, que também precisa ou ser revisto e revisitado e colocado em prática, ou ainda precisa ser atualizado dependendo da área que for. Porque, por exemplo, se for na área de tecnologia, informática, você tem que rever, mas repaginar, porque a tecnologia é muito dinâmica, né? Assim como a comunicação, a publicidade, as tendências. Então, mas assim, é como se o coração da questão você já sabe, mas tem que atualizar esse conhecimento, ok? E como desafio a ser superado, o 10 de espadas fala, levanta, não fica preso à dor, não fica preso à história de, às vezes, algum fracasso, algum insucesso, porque é o que eu falei, né, eu sempre falo nos vídeos, tem uma frase, eu não sei quem foi que disse, que poucos falham, poucos fracassam, porque a maioria desiste. Então, não é hora de você desistir ainda. Se você estava pensando em desistir, porque eu estou cansado, porque isso está sugando a minha energia, porque parece que é perda de tempo, não é hora de desistir ainda, tá bom? Se você desistir agora, vai ser uma autossabotagem, que é o seu mental falando. Porque talvez você esteja comparando com o passado, mas aí tem que fazer todo esse replanejamento e essa renovação para você caminhar na direção do futuro. E tem futuro? Sim, claro que tem, né? Claro que tem, mas você tem que começar a plantar essa semente do seu negócio do futuro, ok? Então é isso, muito bem. Bom, vamos lá. Para quem escolheu a mensagem número 2, a conchinha do mar. Tem que ser do mar, né? Vai ser de onde? A conchinha aqui. Vamos ver qual é a mensagem para quem escolheu a concha. Mensagem para quem escolheu a concha. Foco em negócios para empreendedores, empresários, profissionais autônomos, terapeutas. Mensagens de orientação para vida profissional, foco em negócios. Foco em negócios. Tá, fundo do deck a gente tem aqui o valete de ouros, 6 de copas. No seu pano de fundo, tá? Só um preview aqui, a gente tem um investimento que talvez já foi feito lá no passado, alguma coisa que foi... que tem um toque de acolhimento, sabe? Alguma coisa que você fez ou que você faz porque você gosta, porque você... É quase como um pequeno chamado da alma. E você sentiu no coração que você tinha que abrir esse negócio, que você tinha que fazer isso, que esse era seu caminho, e aí você fez esse investimento e você tem uma conexão muito emocional com esse negócio, com esse empreendimento, tá? Claro, é como se fosse um filho mesmo, né? Aqui a gente tem a Imperatriz, num passado recente, é algo muito autoral, como se você sentisse que cara, é seu negócio, sua empresa, seu empreendimento, é o seu filho do coração, é o seu projeto de vida, é algo que você deu à luz, que você coloca muito foco, muita atenção, porque não é só para ganhar dinheiro ou para fazer dinheiro, mas é por satisfação pessoal, tá? E aí a gente tem no centro da leitura o 9 de ouros, que fala que
parece que está tudo indo sim muito bem, você tem prosperidade e justamente essa prosperidade vem, esses bons resultados vêm, por quê? Porque está extremamente conectado com o seu coração, digamos assim, com aquilo que você gosta muito de fazer, como se você não se visse fazendo uma outra coisa. Tem muita felicidade aqui, mas ainda assim me dá um certo incômodo, tá? Porque aqui a sacerdotisa no desafio vem falando que você tem se dedicado, é algo que você realmente gosta de fazer, mas tem um questionamento, sabe? Uma dúvida, uma pulga atrás da orelha, digamos assim, como se você estivesse desconfiando de você mesmo, falando: será que é esse mesmo caminho? Será que é isso mesmo que eu vim fazer? Será que esse negócio vai dar certo? Vai ser tão próspero um dia? Ou, tá bom, eu tô num nível até bom de clientes, de recursos, de resultados, só que é possível crescer mais? É como se você tivesse chegado num limite e começa a questionar algumas coisas aqui, tá? Ou duvidar do seu próprio potencial de continuar prosperando, de continuar avançando. Como se você chegasse num teto e aí você fala assim, tá, e agora? Né, bati nesse limite e agora ou eu contrato mais gente ou como que eu posso crescer ainda mais? Daí meio que, né, não sei, porque eu não vou dar conta de mais coisas sozinho, sozinha. Tem um questionamento aqui, tá? A sacerdotisa vem trazendo essa dúvida, essa pergunta. Na verdade não é uma dúvida, é uma pergunta, ok? Que você já está se fazendo. Porque também no oculto, o 7 de ouros, ele fala, então, tenho resultados, só que eu quero mais, mas eu não sei como fazer mais. Porque aqui eu chego num limite, um limite de produção. Talvez a fábrica tenha atingido o seu limite máximo. E aí você fala, e aí, o que eu faço? Compro uma nova fábrica, invisto mais em equipamentos, ou se eu sou profissional, sei lá, do artesanato, eu só dou conta de fazer isso porque tem um tempo X. Então eu cheguei no limite, eu contrato mais gente, mas também não sei. Eu começo a fazer curso para vender, que mais que eu faço? E de novo, não é porque tá ruim, mas porque eu não sei para onde avançar. Então tem esse toque de, né, tá meio esquisito aqui, pendurado, né? O pendurado na sua mente, você tá pensando ou precisa pensar em uma outra maneira, né? Fazer uma virada aqui de chave, uma virada de pensamento e começar a olhar as coisas sob um outro ponto de vista. Que ponto de vista é esse eu já não sei, porque cada um é seu próprio negócio, mas que precisa dar uma rotacionada no seu jeito de olhar, seja o seu segmento, seja o mercado, seja a sua própria forma de produção, seja a sua abordagem, enfim, tem alguma coisa que você precisa inovar, né? Mas antes de inovar, você precisa pausar, né? Você vai precisar pausar, pensar, observar, se permitir esse tempo, né? De fazer as ideias decantarem para você enxergar alguma coisa que talvez você que já esteja na sua vista, só que você precisa olhar de ponta cabeça. Sabe? Ou você está fazendo a pergunta errada e por isso que a sacerdotisa não está te respondendo. Às vezes não é sobre encontrar resposta, às vezes é sobre fazer uma boa pergunta. E talvez você esteja fazendo a pergunta errada. Por exemplo, se perguntando, nossa, mas por que não está vendendo? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Não, a pergunta é, para quê? Porque o porquê vai te trazer lá o passado, por que isso, por que aquilo, por o motivo, né? E tá bom, é só curiosidade, mera constatação. O para quê te impulsiona para o futuro.
Então tá bom, isso tá acontecendo. Por quê? Porque isso. Legal, já sei. Mas para quê? Para eu fazer tal coisa, para caminhar em direção a isso, para. Entendeu? E às vezes também você pode estar se perguntando: ai, mas eu faço isso ou faço aquilo? Né? Talvez não seja ou faço isso ou aquilo, talvez você possa fazer um pouco das duas coisas. Ou talvez você possa fazer isso e aquilo em etapas diferentes. Tá? Isso é refazer a pergunta que você tem aí na sua cabeça para você enxergar a resposta que já foi dada. Olha só, a sua energia é o sete de copas. Algumas pessoas aqui podem estar um pouco confusas, emocionalmente confusas, com tantas opções. Por exemplo, o mercado está crescendo, eu posso oferecer vários serviços, porque eu, por exemplo, eu sou uma terapeuta com várias formações, então eu posso falar sobre produto A, serviço A, B, C, D, F, daí eu fico assim, eu tenho um monte de coisa para ofertar. Só que aí eu começo a ficar tão confuso porque que eu não sei como falar isso para as pessoas. Ou começa a ficar confuso para as pessoas ouvirem o meu discurso, porque nem eu mesmo estou entendendo o que eu estou fazendo. Sabe quando perde o branding, perde o eixo da marca? Você está fazendo tudo, mas não está fazendo nada? Você está falando com todos os públicos, mas qual é mesmo o seu negócio? É como se faltasse um eixo de centralização aqui. Porque está tudo muito vago, ou vago na sua cabeça, e aí você não consegue comunicar, não consegue ter uma abordagem contundente, porque fica tudo muito disperso e solto, tá? Mas sim, é uma oportunidade. Você fala, cara, eu estudei um monte de coisa, fiz um monte de coisa, amo tudo isso, tenho um monte de filhos aqui, mas como eu organizo essa prosa, eu organizo essa roda, essa ciranda de produtos ou serviços, tá? E tem que ter um eixo. E talvez esse eixo é o que você precisa estabelecer de uma forma criativa e não igual todo mundo está fazendo ou igual você já veio fazendo o tempo todo. Porque no seu externo, a roda da fortuna está falando, cara, esse segmento, essa sua área de atuação, o mercado, a economia, os clientes, está tudo aqui em reviravolta. Está mudando e eles estão em constante movimento. Se você continuar tentando se movimentar junto com eles, você vai ficar tipo na roda do hamster ou correndo atrás do próprio rabo, tentando alcançar aquilo que o cliente está querendo em determinado momento, como se você estivesse correndo atrás do cliente e quando na verdade o cliente que tem que correr atrás de você. Entendeu? Como se faltasse uma consistência no posicionamento ou na comunicação, que cada hora você fala uma coisa, porque daí você vê, o mercado está caminhando para isso, então eu vou vender isso, eu vou oferecer isso de tal forma, porque eu sei fazer isso. Daí daqui a pouco você vê outra coisa e fala assim, tá bom, tem gente precisando daquilo, então também vou oferecer isso, oferecer. Só que aí você perde a personalidade da sua marca, entende? Você pode fazer várias coisas, mas tem que ter um eixo central. Esse é o ponto. Ação ou superação aqui vem com a rainha de ouros. É assim, ela tá aqui no trono, que vem a mim os clientes, e não eu ficar correndo atrás, cada hora uma nova abordagem. Não é uma coisa tipo tão personalizada assim. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. Uma pessoa que faz, sei lá, crochê. Ou faz roupa sob medida, roupa sob encomenda ou alguma coisa do tipo, tá? Você quer tentar agradar todo mundo, né? Daí a pessoa pede, sei lá, uma bolsinha de crochê de cor tal, com fecho não sei o que, dourado, e a outra pede a bolsinha de cor Y com fecho prateado e a pessoa quer criar a própria mistura dela personalizada. E aí você quer atender, só que quem está ditando as regras é o
é o cliente, só que nisso você fica todo embananado, você tem que ter zilhões de matéria-prima, zilhões de coisa para atender todo mundo e compensa, você bota isso no custo? Não, você não está colocando, tá? E aí é isso, você manter um eixo de identidade de marca. Então, as minhas bolsas são desse modelo, faço um ou outro ajuste, que é fecho dourado, que é fecho prateado, ok, mas são só essas duas opções. Se a pessoa quiser um fecho preto, não, sinto muito, não tenho. São essas duas opções. É essa paleta de cores que eu trabalho. Não dá, porque senão toda hora você vai ter que ir lá comprar novo material, comprar linha nova, que depois acabou, ficou encalhada, né, sobrou, ficou encalhada, e aí você não usa nunca mais. Deu para entender? É colocar um pouco mais da sua personalidade nisso que você faz. E sim, né, como resumo, sim, vai ter conflito. Num primeiro momento, alguns clientes podem falar assim, ah, mas você fazia isso, né? Sabe quando a pessoa quer uma comida no restaurante e ela pede aquele prato do cardápio, mas ela pede para tirar o ovo, o queijo, a cebola, o ketchup, não sei o quê. Pede para tirar tudo, só fica o pão, né? Então, assim, qual o propósito? Não, né? No primeiro momento, algumas pessoas podem estranhar, podem, mas você vai ter que peitar. Por quê? Porque o 5 de paus é uma briga boa, é algo que vale a pena enfrentar. É algo que pede um posicionamento. Por quê? Porque senão você não dá conta, senão o seu negócio vai chegar num limite de explosão aqui. Tá? Que mais? Futuro próximo, 9 de espadas. Essa leitura vai ressoar com algumas pessoas que vão ficar ainda pensando, meio que assim, cara, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, e tem muitas possibilidades aqui de o que você precisa encontrar, mas não é 9, porque aqui é como se você tivesse com 9 ideias, 9 possibilidades, muitas coisas, né? Você está fazendo, tem muitas coisas acontecendo internamente, só que você tem que escolher um posicionamento. Não significa que você não vai atender outras pessoas, outros segmentos, mas para você tem que colocar um eixo central, entende? Ou então se colocar no eixo, porque aqui você tá meio todo embananado, meio todo é ótimo, né? Você tá meio aprisionado. Isso tá no futuro próximo, tá? Então, toma o tempo que for necessário, não é do dia para noite que você vai resolver essa questão. Alguns podem estar tipo numa sinuca de bico, eu faço isso, mas eu não posso mexer aqui, eu não posso mexer ali. Enfim, vai ter que se organizar. Porém, tem solução? Claro que tem. Claro que tem. Né? O 9 de espadas, ele fala, você está quase alcançando o nível de entendimento da solução para esse seu negócio, para o seu empreendimento. Tanto que a sacerdotisa vem falando, essa resposta ela está dentro de você. Dentro de você. E outra curiosidade, né, a imperatriz, que estava no seu passado, é o projeto propriamente dito que você gosta muito, que você ama. Só que a sacerdotisa ela também está grávida, só que ela não revela. É como se a sua nova fase de negócio, ela já está embrionária aqui. Só que você ainda não sabe conscientemente, mas inconscientemente você sabe. Porque você sabe que algo tem que mudar, porque na hora que fecha o caixa não está batendo a conta, não está compensando. Talvez aqui possa vir de um conflito com algum funcionário, por exemplo, se a gente estiver falando de empresa, negócio, de repente você tem que, né, fazer as contas e mandar a gente embora, por exemplo, tá? Vai requerer um posicionamento. E aí você fica, mas quem eu vou mandar embora? Bom, aí é com você. Mas
O problema, a questão é, internamente, no seu âmago, no fundo do seu ser, você já tem uma intuição de quem é que tem que ser mandado embora, ou do que é que tem que ser eliminado nesse processo todo. De repente, dá uma enxugada em algum serviço, dá uma enxugada na forma de comunicação, tá? Tem que dar uma enxugada para que algo se fortaleça, porque está muito disperso. Esse é o ponto, tá? Bom, é isso. Espero que tenha sido útil. E agora, vamos à terceira opção para quem escolheu a sodalita, que é a pedra azul aqui, que representa, né, que simboliza, que marca o ano de 2024. A pedra do ano 2024 é a sodalita. Tá bem escuro, mas ela é azul, tá? Então vamos lá, mensagem para empreendedores, empresários, terapeutas, profissionais da ajuda, profissionais autônomos. Mensagens para negócios do tarô. Mensagens para negócios. Opa! Vamos ver quais são as mensagens para os negócios, para negócios. Temperança. Muito bem, muito bem, muito bom. Fundo do deck, 7 de paus com o julgamento. Só um instantinho. Pronto, desculpa. O 7 de paus com julgamento, aqui só no pano de fundo, tá falando que tem uma briga boa aqui, né? Uma briga boa, pode ser concorrente, pode ser briga interna, briga assim, no sentido de boa briga, de boa batalha, de desafios bons. Sabe aquele desafio positivo que nos instiga a querer mais, a melhorar sempre? É isso, tá? É uma coisa boa. Não vejo vocês desanimados, pelo contrário. É como se vocês fossem briguentos e falassem, ah, mas é agora mesmo que eu vou fazer isso. É agora mesmo que eu vou melhorar. É agora mesmo que, né? Então eu vejo um ânimo aqui de falar assim, não, aqui não vem mexer no meu território, que aqui mando eu, sabe? Tá bom, desculpa aí. Vamos lá. A temperança no centro da sua leitura, então pega leve, né? Aqui às vezes tem um pouco de agressividade. Defende seu território, você vai lá, se defende dos concorrentes, da concorrência, só que não precisa sair brigando, sair no tapa, né? A temperança pede um pouco de calma, às vezes também um pouco de cautela com quem você vai se criar desavença ou se indispor, né? Nem desavença, mas às vezes você se indispõe com um fornecedor, com alguém, né? Então, pega leve, às vezes você tá num momento meio sem paciência, então tá bom. Ou você já tem uma postura mais agressiva. Temperança pede um pouco mais de, né, serenidade, de paz, paz de espírito, equilíbrio. Mas eu vejo que, assim, para o seu negócio, as coisas estão, né, fluindo, caminhando. Claro que poderiam estar melhor, já estiveram melhores, Rainha de Paus, já estiveram melhores, mas talvez dê uma parada. E esse momento de pausa você usa para equilibrar algumas coisas. Talvez você tenha que equilibrar as contas, fazer alguns pequenos ajustes, tá bom? Mas vamos lá, continuando. Os amantes no oculto. Pode ser ajustes, sim, financeiros, ajustes de parceria. Você está repensando o cliente, fornecedor, repensando se vale a pena continuar, sei lá, nessa sala que você alugou
porque, sei lá, o cara tá pedindo a sala, ou você poderia ir para um lugar maior, ou para um espaço mais, de uma área mais central, onde você atrairia mais clientes. Então eu vejo você repensando alguma parceria, algum contrato, não porque esse que você tá não está bom, mas que você começa assim, né, fala assim, é legal, mas poderia ser outra opção. Poderia. Porque você talvez já esteja tempo demais com essa pessoa, com esse fornecedor, com essa parceria, com esse, né, nesse ambiente. E aí você, ok, até agora rendeu bem, só que talvez começou a ficar parado demais. E talvez você esteja querendo um pouco mais de mudança na vida, fazer um upgrade, fazer uma melhora no seu negócio, só que não porque tá ruim, mas porque você tá achando que as coisas estão ficando paradas, sem graça, tá perdendo o gosto de fazer as coisas, ou tá perdendo um sentido de inovação. Ficou tudo muito morno, ficou tudo sempre igual. Tipo assim, os meus atendimentos são sempre iguais, o lugar é sempre igual, o tipo de público que vem é sempre igual. Então, assim, tem uma coisa de morno, né? De começando a ficar entediado. E não talvez o seu negócio, mas você tá ficando entediado, você quer um pouco mais de paixão aqui, um pouco mais de ânimo, de fogo, né? Porque é um pouco isso, é como se você quisesse algo a mais. Tem uma inquietação aqui. Preciso de um pouco mais de paixão. Tem amor, mas eu queria mais paixão. E aí o Cavaleiro de Espadas, na sua mente, já está falando que existe uma ruptura, um rompimento, né? Uma atitude de ir para outro lugar, de ir além. Tá passando carro de polícia aqui, não sei se tá dando para ouvir no áudio. Mas na sua mente é como se você já tivesse indo para um outro lugar. Cavaleiro de Espadas, ele tá indo para a luta, ele tá indo espalhar suas ideias, ele tá indo buscar novos lugares de atuação. Ele está sempre em movimento e com a comunicação em movimento. Talvez depende do seu negócio, né? Você não esteja buscando um novo lugar físico de atuação, mas talvez uma outra rede social, uma nova abordagem de comunicação, porque essa abordagem já deu o que tinha que dar e você de repente só tem Instagram e agora você quer começar a ter um canal no YouTube, por exemplo, ou abrir uma conta lá, sei lá, né, em qualquer outra rede social. Então você está avaliando, ou você já sabe que você tem que fazer esse movimento para um novo, tá? Porque só assim você vai voar mais alto. Você já entendeu isso. Você já entendeu isso, o que é muito bom. Só que a sua energia está com 10 de paus. Talvez você aqui esteja já fazendo muita coisa e não consegue dar esse próximo passo, ou você tem que fazer tudo sozinho, né? O eu empreendedor, e aí não vai rolar fazer tudo sozinho, porque você está cansando, se desgastando e não dá. Então, primeira coisa, o que você tem que fazer é descansar um pouco. A temperança já sinalizou aqui. Descansa um pouco, retoma o fôlego, desapega de algumas coisas que você está fazendo que é too much, não carece, tá? O que mais? Dá uma enxugada. Tem que dar uma enxugada, sei lá o que você está fazendo demais aí. Pode ser muito produto, muito serviço, muitas atividades, ou você querendo se desdobrar para atender todo mundo, querendo estar em todas as redes sociais, em todas as mídias digitais, né? Só que isso está te sobrecarregando. Tá ficando pesado. E não pode ser pesado, tem que ser leve, tem que ser com paixão, com amor, com gosto. E não assim, tipo, ai, nossa, que saco.
já não aguento mais. Sabe quando às vezes a gente vai ficando no excesso do trabalho e algo que você gostava muito de fazer começa a ficar pesado, né? E aí você vai ficando o quê? Tipo, não aguento mais, quero jogar isso tudo pro alto. Então, antes de jogar tudo isso pro alto, tá? Pensa, para, respira, não haja por impulsividade. Tem uma outra carta aqui na sequência, antes, que é esse 8 de ouros com esse 10 de paus. Às vezes, algumas pessoas são muito perfeccionistas, você é super crítico e você fica fazendo e refazendo a mesma coisa várias vezes, tipo, vou fazer um post para o Instagram. E você faz, refaz, eu vou fazer um vídeo, e faz e refaz, grava de novo, grava 50 vezes o mesmo vídeo. Só que isso está ficando pesado, né? Então, será que precisa ter vídeo? Mas todo mundo fala que tem que ter vídeo, que isso faz mais visualização. Será? Né? Será que não tem uma maneira mais fácil, mais amorosa de atuar? Para quê? Para você manter o seu equilíbrio. Porque senão não adianta, você fez o que tinha que, né? O que todo mundo falou que tinha que fazer, só que a que custo? A que custo? Entende? No seu entorno, o 6 de copas, ele tá falando... Esse cabelo pronto. É o incômodo. Tem um incômodo aqui para algumas pessoas. O 6 de copas, no entorno, as coisas estão pacíficas. As pessoas não estão querendo tanto assim. Você que está se cobrando tanto assim. Entende? Os clientes, as pessoas com quem você lida, o mercado como um todo, ele está mais de boa. Ele está te vendo com bons olhos. A clientela tá ok. Ela tá falando ok, tá tudo bem. Às vezes você tá querendo entregar demais para um público que não tá... Tá vendo? Esse público aqui, infantil, digamos assim, não que seu público seja criança ou que seu público seja imaturo, mas às vezes as pessoas querem o simples, querem o essencial, querem aquela coisa mais natural. E você querendo fazer o vídeo perfeito, o post perfeito, não sei o que perfeito, e a pessoa fala assim... Tá tudo bem, o mais simples possível, o mais natural possível, o mais orgânico possível. Não precisa ter laço de fita e com não sei o que, não, mais sustentável melhor. Né? Ação ou reação, pajem de copas. Vencer a sua insegurança. Vencer a sua insegurança. Talvez a gente esteja falando muito de redes sociais e da imagem que você está passando através dos seus vídeos, dos seus conteúdos. É como se falasse, ninguém está te julgando tanto assim. Aqui é o pajem, ele tá como se fosse numa festa, só que ele tá meio sozinho, meio lá no terraço, né? Fica meio inseguro, não sei bem como agir, com quem falar. A ação é justamente o oposto disso. É você observar, observar com mais inteligência emocional, com um tom mais de sensibilidade e arte e estética, e colocar isso, de repente, na sua comunicação, na sua marca, no seu posicionamento, na sua roupa, porque é como se você também tivesse achando que tá tudo apontando para você, você tá ao centro das atenções e você começa a se sentir julgamento. Eu tô aqui, como se você estivesse na berlinda. O pessoal vai falar do meu cabelo, da minha roupa, do meu não sei o quê. E aí, não, coloca um toque de arte, de poesia nisso. Não precisa ser perfeito. Às vezes você faz um post que não é tão perfeito, mas coloca... Talvez essa seja a sua estética. Esse é o ponto. Talvez essa seja a sua estética particular. Você não precisa estar maquiado o tempo todo. Essa é a sua estética, essa é a sua ética e a sua estética,
que elas, né, têm que ser alinhadas. Não adianta você fazer uma coisa super mirabolante, por exemplo, vou dar um exemplo prático, tá? Não adianta eu querer colocar um painel com luz piscante aqui atrás, todo esotérico, não sei o que, se isso não combina comigo. Eu fazer uma maquiagem de um olho mega assim pintado, fazer um batom, né, colocar uma camada de maquiagem para ficar linda no vídeo, só que eu não tô vendendo beleza, eu tô vendendo leitura, eu tô vendendo, né, tarô, eu não tô vendendo cosmético, então não precisa, tá? E o louco? Na síntese, o louco fala para você ir com mais leveza e dar mais risada de si mesmo. Algumas pessoas, por exemplo, mas eu preciso dar treinamento, às vezes eu preciso falar em público, às vezes eu preciso fazer alguma coisa que eu me sinto desconfortável. O louco fala, vai com mais bom humor, com mais leveza. Às vezes, só de você estar falando uma coisa sorrindo, em qualquer lugar, qualquer situação, no telefone, com o atendente do telemarketing, você fala sorrindo, a sua voz já fica diferente, a sua postura já fica diferente e a receptividade das pessoas com você também. Então é isso, fazer as coisas com mais leveza. Você está escrevendo um relatório, escrevendo um planejamento, escrevendo um post, escrevendo uma proposta para o cliente, um contrato, escreve sorrindo. Porque a energia que você está colocando é uma energia de mais leveza, de mais alegria. Porque não precisa ser tão pesado assim, tá? E saber rir de si mesmo. Ai, cara, o meu cabelo estava voando. Tá bom, estava voando. Paciência, é assim que é. Né? Bom, a morte. Como futuro próximo, a gente tem isso, renovação. Renovação no quê? Na sua maneira de pensar o seu negócio, renovação no branding, renovação nas contas também, né? Renovação nas contas, renovação na estética, na logomarca. Tem uma renovação necessária aqui, uma renovação mais leve, porque o que é a morte? É algo que morre para dar lugar a alguma coisa melhor. Naturalmente melhor, porque é quando a criança deixa a infância para, né, a infância morre para começar a adolescência. Tem uma passagem aqui de ciclo necessária, onde vai ficar só o essencial, só o core do seu negócio, só o coração do seu negócio, mas a casca tem que dar uma repaginada. É basicamente uma repaginada de marca. Tá? Aqui focou muito mais na comunicação, né, gente? Seja comunicação com o cliente, seja comunicação perante fornecedor, perante o seu público de atuação, tá? Mas é como se você pudesse passar uma imagem mais leve, de mais alegria, para você alcançar novos segmentos, novos mercados, novas pessoas, mais clientes, expandir ainda mais, tá? Então foca aí nessa renovação. É isso, gente. Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.